Boa tarde a todos. Né? Bom, vamos começar mais um seminário, um webinário, né? Todo mundo agora tem um nome diferente para tratar disso. Mas vamos lá, vamos começar para falar sobre a pandemia, né? Nós vamos contar com a professora e eu só queria apresentar um pouquinho a professora. Ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, um mestrado e doutorado em Botânica pela UFRPE, tem doutorado sanduíche na Tulane University e pós-doutorado pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual de Alagoas e membro do corpo permanente de professores dos programas de pós-graduação em Etnobiologia e Conservação da Natureza, da UFRPE. Só lembrando aos convidados que o formulário de presença vai ser disponibilizado após a palestra, né? Professora, nós temos 40 minutos para a palestra e os 20 minutos restantes serão para pergunta. Então, eu passo aqui a palavra à professora Thaline Silva. Tá? Seja muito bem-vinda, professora, e vamos tirar mais boas dúvidas em relação a essa pandemia, né? Em relação a essa situação que nos deixou tão assustados. Né? Então, professora, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Muito obrigada aí pelo convite do Encut, né? Fico muito feliz, né, participar. É um evento que tem muitos números, né? Já aconteceu várias vezes, já tive a oportunidade de ajudar na organização algumas vezes, assim que cheguei na universidade, né? E fico muito feliz de estar aqui tentando colaborar com o evento, né? Que está muito bem organizado e todo mundo se adaptando, né? Essa nova realidade aí de pandemia, de palestra online, né, remota, enfim. A ideia da nossa conversa de hoje, na verdade, né, não vou falar muito especificamente da pandemia, até porque não é muito a minha praia, né, eu não sou formada na área de saúde, enfim, eu sou etnobióloga, né, trabalho um pouco com a relação entre pessoas e natureza, de maneira geral, e assim, eu tenho algumas reflexões de alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo, né, bem no início ainda, eu queria compartilhar aqui com vocês algumas ideias, né, tentar entender, por exemplo, que fatores fazem com que as pessoas percebam sobre riscos e gravidade de doença, né? Ver uma doença como grave para ela, como um risco para a vida dela, né? O que é que passa na mente das pessoas ao usar máscara, não usar, enfim. Então, a gente vai discutir um pouco à luz da psicologia ambiental, sabe? Um pouco sobre comportamento humano, né? Quando a gente se comporta, a gente passa, né? Nossa mente ela passa por vários processos de tomada de decisão, e esses processos podem ser individuais, esses processos podem ser fruto da nossa coletividade. Então, a gente vai discutir um pouquinho do ponto de vista teórico o que é percepção, né? O que é um risco, e como, né, eu venho pensando um pouco sobre percepção de risco e gravidade de doença na etnobiologia, né? Então, eu quis trazer essa questão do contexto da pandemia, porque é algo que a gente está vivenciando agora, né? A gente às vezes fica revoltado, né, quando vai na rua e vê pessoas sem máscara, vê pessoas aglomeradas, mas a gente tem que entender que o ser humano ele é muito complexo, né? A nossa mente, né, ao se comportar em determinadas situações, ela é complexa, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E aí vou puxar um pouquinho para a pandemia, mas não vou explicar, né, o fenômeno da pandemia em si. Então, a ideia é essa, né? Já fui apresentada aí, sou da casa, né? Sou da UNEAL, trabalhei com o professor Crisólogo, inclusive, organizador do Incute, lá em Santana. Agora já estou no Campus 3, que é em Palmeira dos Índios. E é um prazer imenso estar aqui conversando um pouquinho sobre esses aspectos, né? Pode passar para o próximo slide. Eu resolvi, para vocês não ficarem confusos, né, em termos de roteiro. Então, hoje a nossa conversa ela tem um roteirozinho. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que seria percepção, né? Eu trabalhei bastante com percepção ambiental, né, durante a minha graduação, pós-graduação, e a nossa maneira de perceber fenômenos ela é muito complexa, né? Então, vou explicar um pouquinho o que é essa percepção. Segundo, a gente vai conversar um pouquinho sobre que fatores podem interferir nessa percepção, né? Cada pessoa vai ter uma percepção de mundo, uma visão de mundo diferente, e vários fatores estão associados a isso. Depois a gente vai discutir o que é risco, né? Entendam o risco
pode ser algo positivo, pode ser também algo negativo. O risco não é só uma coisa ruim, né, uma coisa negativa, mas o risco, vou explicar o que é, a diferença de risco, de perigo. E, por último, né, que é onde eu me sinto mais confortável, eu vou falar um pouquinho da relação entre a percepção de risco nos estudos etnobiológicos, né, que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo atualmente, e que fatores podem interferir no nosso comportamento, né, pensando no contexto de pandemia, né, fatores psicológicos, sociais e culturais, enfim. Então, eu quis fazer esse roteirozinho para vocês não ficarem confusos. Então, nesse slide aqui, eu separo duas imagens que, para mim, eu considero importantes para a gente entender o que é percepção. E nessa primeira imagem aqui do lado esquerdo de vocês, pode voltar, por favor. Tu volta. Pronto. Na primeira imagem aqui do lado esquerdo, né, tem uma cabecinha, né, nós, e um funil aqui, né, um filtro, digamos assim. Né? Nós temos nossas crenças, nossos valores, né? Vivenciamos experiências, o tempo todo a gente está vivenciando experiência, se eu adoeci, se meu familiar adoeceu, então isso faz parte das nossas experiências. A partir dessas experiências a gente cria sentimentos, né? Sentimentos de tristeza, sentimentos de alegria, e isso tudo vai ficando na nossa memória, né? Na nossa memória do ponto de vista biológico. E quando eu vou falar, eu vou agir, né? Como eu estou percebendo um fenômeno, passa por todos esses filtros. Ou seja, a nossa percepção, né, nossa visão sobre um problema, ela passa pelas nossas crenças, pelas nossas experiências, pelos nossos sentimentos, vai ser armazenada na nossa memória e a gente vai externalizar isso através da nossa percepção. Né? A gente vai representar isso de alguma forma. Então, no nosso trabalho, a gente geralmente acessa, né, essa percepção que as pessoas têm sobre a natureza, né, sobre um determinado fenômeno, mas entendam que a nossa percepção ela é complexa porque ela passa por vários caminhozinhos antes de eu perceber o fenômeno como um todo. Né? Dependendo da religião que eu tiver, dependendo da minha experiência de vida, dependendo dos sentimentos que eu crio sobre aquela experiência, e como a minha memória vai armazenar isso, vai influenciar na minha maneira de perceber o problema, por exemplo. Aí, na figura do lado direito, vocês podem observar aí que são duas pessoas brigando, né? Uma dizendo que tem quatro, né, madeiras, e a outra vai dizer que tem três, quando, na verdade, as duas estão vendo de ângulos diferentes o fenômeno. Então, só para a gente não perder o raciocínio, né, se vocês entenderam bem a minha explicação sobre percepção, né? Ela é um pouquinho complexa. Minha maneira de perceber um problema, minha maneira de perceber um fenômeno, minha maneira de perceber a natureza, ela passa, né, pelas minhas experiências de vida, pelas minhas crenças, pelos meus sentimentos, e isso vai ser armazenado na memória e vai gerar a minha percepção do problema ou, né, de alguma situação ambiental. Então, tem um conceito aqui que eu trago de percepção que seria interessante a gente discutir, que é, né, a percepção seria uma resposta da gente aos sentidos e estímulos externos. Então, a gente percebe o mundo através do olhar, né, dos nossos sentidos, e a gente filtra um pouco essa maneira de perceber e externaliza esse ambiente. Aí, pode passar. Tem alguns fatores que eu queria destacar aqui para vocês que podem interferir, né, nessa nossa maneira de perceber um problema, né, ou a natureza. Eu falo natureza porque é o que eu trabalho, né, mas vamos pegar no contexto de pandemia, vários fatores podem estar interferindo aí na minha maneira de perceber se essa pandemia ela vai ser problemática para a minha vida, ou se não, se é alguma coisa simples. Então, os fatores que eu destaco aqui seriam fatores socioeconômicos. A gente sabe, né, que pessoas, por exemplo, que têm um maior poder aquisitivo, que têm acesso à saúde, elas podem perceber o problema com menor intensidade, como de menor efeito, né, de menor risco para a qualidade de vida delas, já que elas têm como se tratar, né, como buscar um hospital privado para se tratar. Né? Já pessoas que têm um baixo poder aquisitivo podem perceber, né, a pandemia, um fenômeno, como danoso para a vida dela, já que ela não tem um recurso específico, né, para se tratar. Ela depende de um serviço de saúde público, por exemplo. Então, pegando nesse contexto, né, fatores socioeconômicos aí envolve questão de gênero, né, homem pode perceber um fenômeno de uma maneira, a mulher pode perceber de outro, pessoas mais velhas podem perceber uma doença como de risco e pessoas mais novas como, né, os mais jovens como não de risco. Então,
Esses seriam os fatores socioeconômicos, idade, gênero, renda. Então, todos esses fatores vão interferir na minha maneira de perceber o problema, né? Outra questão é o contexto. Se eu vivo em um contexto que o problema é frequente, né, eu posso perceber ele como simples, já que eu vivencio ele diariamente, então eu já me acostumei com esse problema, né? Na minha comunidade todo mundo pegou, ninguém veio a óbito, então eu tendo a perceber a pandemia como não danosa, por exemplo, né? Eu coloquei aqui essa foto no contexto de seca, né? Vamos pensar em problemas relacionados à água. A gente vai ter pessoas que vivem na seca, né, se acostumando com aquela situação e percebendo, de certa forma, aquele fenômeno como natural, como comum, como normal, né, a qualidade de vida delas. Então, o tempo todo na minha fala, não sei se pode ser que fique confuso, mas eu estou trazendo exemplos no contexto da pandemia e exemplos no contexto ambiental, que é o que realmente eu trabalho, né, na etnobiologia, que é a proposta da nossa conversa. Pode passar. Outros fatores que podem interferir na nossa maneira de perceber o mundo, né, perceber um problema, perceber um fenômeno, perceber um problema ambiental, seriam fatores culturais. Aqui eu destaco a religiosidade, a religião especificamente, né? Pessoas que têm uma religião que são mais próximas à natureza, de repente vai perceber a degradação ambiental como mais danosa para a qualidade de vida delas, já que essa religião leva elas a pensar assim. Já, por exemplo, a gente trabalhou com uma comunidade onde a gente falava um problema ambiental, né, sobre mudança climática. As pessoas mais religiosas diziam que era algo normal, que Deus ia solucionar o problema, né, era algo que Deus mandou. Então, a religião influencia na minha maneira de perceber o problema e, consequentemente, de agir sobre ele, né? Se eu tenho, né, na religião pautada nesse fenômeno, eu tendo a ter uma preocupação diferenciada sobre esse problema. Outro fator é o biológico, um fator biológico afetando a nossa maneira de perceber. Aqui eu coloquei um exemplo de um menino com a venda nos olhos e ele vai sentir sabores, e a gente já tem essa afinidade biológica a perceber os sabores. Dependendo da cultura que a gente vive, a gente tende a negligenciar um sabor ou gostar desse sabor, e aí isso é muito do nosso biológico, né? Dos sabores que vão nos agradar e que não vão nos agradar. Então, é um fator que vai influenciar na nossa maneira de perceber o sabor, né? De perceber os alimentos. Pode passar. Então, resumindo, né? Eu estou sendo bem rápida assim. A percepção ela é complexa. Ela passa pelas experiências, pelas memórias, por vários processos. É influenciada por vários fatores e é muito importante a gente estudar a percepção das pessoas, porque é a partir de como eu percebo o problema que eu vou agir sobre ele. Então, os estudos de percepção ambiental, os estudos de percepção sobre saúde e doença, né, sobre pandemia, eles são muito importantes porque a partir de como eu percebo o problema, eu vou agir, né, de determinada forma ou não. Se eu percebo o problema como de baixo risco para mim, eu tendo a não usar máscara, tendo a me aglomerar, né? Se eu percebo que a natureza está sendo degradada, os incêndios não vai me afetar, é lá na Amazônia, tem nada a ver comigo, eu tendo, né, a não me preocupar. E aí a gente sabe que não é bem assim, né? A gente depende da chuva, a gente vai depender de... Inclusive, a própria pandemia, né, surgiu nesse contexto de mudança ambiental, né? De alimentação de alguns animais, né? Pessoas caçando alguns animais e, né, supostamente transmitiu, né, o Covid-19 para os seres humanos, né? Então, os problemas ambientais nos afetam, mas se eu perceber ele como esse fenômeno ambiental como que não me afeta, eu tendo a não agir, né? Eu tendo a agir de maneira diferente. Então, é muito importante a gente tentar entender como eu percebo determinado fenômeno, né? Determinado problema, porque a partir disso eu tomo as minhas decisões. E aí, outra coisa que eu queria discutir com vocês é o risco, né? Primeiro, o conceito do risco seria a probabilidade de um evento acontecer, seja ele uma ameaça, quando negativo, ou uma oportunidade, quando positivo, né? Seria um resultado obtido pela efetividade do perigo. Então, o risco, ele seria, nesse sentido aqui, um fenômeno de ser algo que vai me atingir diretamente ou não. Aí eu coloquei aqui um exemplo de deslizamento de terra, né? Não sei se na região de vocês é muito comum, mas chove, a casa cai, enfim, desliza a terra. Mas quando vai a Defesa Civil relocar essas pessoas para outras áreas, as pessoas não querem sair, porque para elas
o maior risco é ficar sem a casa delas, mesmo que ela corra o risco de morte, né, do desabamento. Mas elas não confiam, né, no poder público para sair daquela, e elas acham que o risco maior é ficar sem ter onde morar, né, depois perder tudo, enfim. Então, a percepção de risco ela varia de acordo com fatores socioeconômicos e outros fatores. Já o perigo é diferente. O perigo é algo que vai afetar, de fato, a nossa condição de vida, né? Causar alguma lesão ou óbito, né? Então, é diferente risco de perigo. Pode passar. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre psicologia para entender, né, nosso comportamento também nesse contexto de pandemia. A gente sabe que hoje, né, a gente passa por alguns processos de tomada de decisão nesse contexto, e aí muito, né, das nossas atitudes, nosso comportamento é explicado pela psicologia. Pode passar. Bom, uma coisa que a psicologia traz, a psicologia ambiental, é que existem alguns fatores que vão interferir no nosso comportamento, né? Alguns fatores, eles são sociais, ou seja, é fruto da minha construção social, de onde eu vivo, né? De pessoas com quem eu convivo, enfim. Tem fatores que são individuais, tem fatores que são, né, sociais ou coletivos, que a gente chama. Como fatores sociais, a gente tem as normas injuntivas, ou seja, antes da gente agir, eu usar ou não a máscara, por exemplo, eu posso pensar o que vão achar se eu me comportar assim. Né? Se eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o que os outros vão pensar, antes de eu tomar uma decisão de agir de determinada forma, eu vou me preocupar. E aí isso se chama norma injuntiva. Eu me preocupar com o que o outro vai achar de mim se eu tomar aquela atitude. Existem também as normas descritivas. Nessas normas descritivas seriam como as outras pessoas estão se comportando. Tá, eu uso máscara, mas ninguém mais usa, né? Eu vou no supermercado, ninguém tá de máscara. Então, isso vai afetar o meu comportamento. Então, um fator social afeta o meu comportamento individual. Então, eu vou me sentir, digamos que, né, o besta da história ao usar a máscara. Então, seriam as normas descritivas, né? Eu pensar no que o outro está fazendo para eu fazer também, ou não, né? E existem também as normas subjetivas, que seriam o que é que as pessoas importantes para mim estão fazendo, né? O que é que minha mãe está fazendo, né? O que é que, né, as pessoas que eu considero importantes estão, como é que elas estão agindo diante da pandemia? Então, eu vou me espelhar nelas. Então, entendam que antes de eu usar uma simples máscara, minha mente ela está filtrando todas essas informações e fazendo com que eu me comporte, né, de determinada forma. Pode passar. Aí existem os fatores individuais, né, que seriam, eu destaquei aqui as atitudes. As atitudes vai ser a minha avaliação sobre o objeto ou fenômeno, meu comportamento para conter a pandemia, por exemplo, seria bom? É bom para quem, né? Então, isso faz parte da minha atitude. Eu vou refletir se esse comportamento é bom ou não. Pode passar. Outro fator individual seria a obrigação moral, né? Então, na obrigação moral, eu, apesar eu tenho a obrigação moral enquanto cidadão de agir de determinada forma para me cuidar. Então, apesar de eu achar que cuidados são benéficos, eu me sinto moralmente obrigado a agir. Então, seria a obrigação moral, né? Outra coisa é a identidade. A identidade seria a identificação do indivíduo com o comportamento. Será que eu me identifico se eu me comportar de maneira a proteger outras pessoas? Eu me identifico com esse meu comportamento? Eu posso adotar comportamentos pró-saúde, se isso faz parte, né, de quem eu sou como pessoa, né, se isso já faz parte de mim, então seria a identidade, né, se isso se caracteriza na pessoa que tomou aquela atitude. Outra coisa que é muito importante é o conhecimento, é um fator individual que se eu tenho, pode passar, se eu tenho conhecimento sobre aquele determinado fenômeno. Então, se eu tenho conhecimento que aquela doença é grave, se eu tenho conhecimento que ela pode ser transmitida, né, pelo ar. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, já tenho uma hipótese para testar isso, mais atitudes positivas em relação a conter a pandemia eu vou tomar. Então, é um fator.
a gente levar em consideração, seriam fatores individuais. Pode passar. Outro fator individual é que na nossa sociedade a gente vai ter dois grupos de pessoas. Pessoas que são altruístas, embora biologicamente, né, se for falar, essa quantidade de pessoas altruístas é bem menor na população, e seriam pessoas preocupadas com a outra, né, com as outras, preocupadas com a sociedade, com as gerações futuras. No entanto, biologicamente falando, é mais comum a gente encontrar pessoas egoístas. Inclusive, se vocês forem ler o livro, né, sobre sociobiologia do Richard Dawkins, ele fala, né, do gene egoísta. Ele fala que é muito comum, né, biologicamente, ser egoísta. E aí tem uma discussão biológica para isso. Teria que ser uma palestra só para explicar isso. Resumindo, a gente vai encontrar mais na população pessoas egoístas, que estão preocupadas pelo próprio bem-estar e pela sua qualidade de vida. Se elas se preocupam com elas mesmas e se cuidam, isso é positivo, né, em termos de combate à pandemia. Se não, né, se é uma pessoa egoísta que pensa nela, que ela acha que ela percebe a doença como de não risco para ela vai se comportar, né, de maneira a disseminar o vírus. Não sei se vocês estão entendendo, mas é uma discussão um pouco, né, psicológica da coisa e biológica também. Então, resumindo, eu peguei esse meme aí do John Travolta, só para vocês eu falar agora. E a etnobiologia, o que é que tem a ver com isso, né? E aí é onde eu me sinto mais confortável de discutir, porque é justamente o que eu estudo, né, de fato. Embora eu estudo também, né, para a gente entender comportamento humano, a gente estuda muito a parte de psicologia. Então, a etnobiologia é a disciplina, né, que vai estudar os grupos, as pessoas, a relação das pessoas com a natureza, né, de maneira geral, a relação que elas têm com recursos naturais, com plantas medicinais, com animais medicinais, com a natureza de maneira geral, e a gente tenta entender o porquê, né, dessas relações, por que acontece, e a gente tem algumas linhas de pesquisa dentro da etnobiologia. Uma delas é a percepção de risco associada à saúde e doença. Então, existe na etnobiologia muitos estudos sobre plantas medicinais, sobre o uso de recursos, e agora, né, vem crescendo, na verdade, pouco ainda, né? São poucos trabalhos que abordam essa questão, mas tentando entender o que faz uma pessoa perceber uma doença como de risco para a vida dela, né? O que faz eu, né, numa comunidade rural ou numa comunidade indígena, perceber uma doença como grave para mim. Então, tem algum destaque na etnobiologia. O fator seria a falta de sistema médico, né? Eu não tenho acesso a serviço público de saúde, eu moro longe, eu moro na zona rural, moro afastado, então isso me faz pensar doenças de risco para mim e depender de plantas para usar para tratar essas doenças. Acessar recursos naturais, se eu tenho um recurso, mas ele, né, aconteceu um desmatamento, uma área, eu perco esse recurso, então tudo isso faz eu pensar que a doença é grave para mim porque eu não tenho como tratar ela. Fatores socioeconômicos. Outro fator aqui que eu destaquei foi o conhecimento, né? Então, as pessoas têm um conjunto de conhecimento para tratar determinadas doenças, e esse conhecimento, ele por si só, né, ele é passado de geração em geração. E se eu perco aquele conhecimento, consequentemente, isso vai afetar, né, a minha forma de perceber doença e risco. Pode passar. Então, de maneira geral, as populações, né, tradicionais, indígenas, populações rurais, quilombolas, que é o que a gente trabalha na etnobiologia também, né, além de populações urbanas, elas têm sistemas médicos próprios, ou seja, elas interagem com a natureza, criando seus conhecimentos sobre determinados recursos, e, consequentemente, elas geralmente têm, né, fatores, conhecimentos sobre a doença e sobre a planta para tratar aquela doença. Então, geralmente, é um conjunto que elas usam, né, de certa forma, aquele recurso. No entanto, se esse recurso ele for perdido, né, por desmatamento, por queimada, enfim, como é que fica esse sistema médico, né? Como é que as populações se adaptam, né? Se elas não têm acesso à saúde pública, né? Se elas não têm acesso à medicina ocidental. E aí a gente também investiga tudo isso, né? Será se elas trazem espécies exóticas? Será se elas buscam esses medicamentos alopáticos, né, da medicina ocidental? Então, existe esse processo de interação. Se ele for quebrado, existem problemas no sistema médico local. Vou passar. E aí, alguns trabalhos vêm mostrando justamente isso, que os sistemas médicos locais vêm optando por medicamentos
alopáticos, né, por medicamentos sintéticos, ao invés de plantas medicinais, já que eles vêm perdendo muito, o ecossistema vem se modificando ao longo do tempo. Então, num contexto de mudança socioeconômica, se eu não tenho dinheiro para comprar esse medicamento, como é que eu vou agir? Né? Como é que eu vou pensar se essa doença vai ser grave ou não para mim, na minha percepção? Então, sistemas médicos, eles tomam decisões, a gente chama de hibridização. É quando o sistema médico ele mistura, né, planta com remédios alopáticos, ele está hibridizando o sistema, ele está modificando esse sistema. Pode passar. E aí, né, no contexto também de sistemas médicos locais, no contexto de pandemia, né, como é que as populações elas vão agir, né? Pensando na doença que chegou, uma doença nova, e como é que eu vou me comportar? Se eu não tenho uma planta para tratar essa doença ainda, se eu não tenho uma vacina para tratar essa doença ainda, né? Se eu não tenho um conjunto de conhecimento para me curar dessa doença. Então, a gente tem algumas hipóteses para esse trabalho, esses questionamentos. Bom, pode passar. Eu vou destacar aqui, a gente tem desenvolvido um trabalho, eu coloquei até a foto das meninas aqui, Beatriz e Lígia, que são minhas orientandas, né? Uma do PIBIC da FAPEAL e a outra da FACEP, né? Um projeto que a gente tem grande lá em Pernambuco. E aí a gente tem tentado, nessas populações locais, nessas populações tradicionais, né? Comunidades rurais, entender sobre a percepção de risco dela em relação às doenças. Como é que as pessoas vêm lidando com doenças, as pessoas que usam plantas medicinais, como é que elas vêm tratando essas doenças. Porque se o ambiente modificar, como é que eu vou buscar essa doença, buscar essa planta na mata? Então, a hipótese da gente, uma das hipóteses é que as doenças percebidas como de risco estarão associadas ao conhecimento de plantas menos abundantes no ambiente. Ou seja, se aquela doença tem pouca planta para tratar, ou seja, são plantas menos abundantes, porque a mata está modificando, está diminuindo, eu ouvi queimada, eu vou perceber aquela doença como de risco para mim, porque eu não tenho um recurso para tratar ela. Então, é uma maneira de perceber o risco a partir da abundância das plantas no ecossistema. Vocês entenderam? Uma doença de risco, para mim, vai ser aquela que eu não tenho quase planta, desculpa, para tratar ela, né? E aí, nesse contexto de mudança ambiental. Pode passar. A nossa segunda hipótese, nesse trabalho que as meninas estão desenvolvendo, é que quanto menor a renda dos participantes, mais doenças graves eu vou perceber nesse sistema. Então, se eu não tenho poder aquisitivo, né? Se eu dependo de Bolsa Família, se eu dependo do auxílio emergencial, se eu não tenho dinheiro para comprar medicamento, eu tendo a citar mais doenças de risco para mim. Pode passar. A outra hipótese que a gente está testando é que o contato prévio e o conhecimento sobre a doença, né, influenciaria positivamente na percepção de risco. Ou seja, se alguém da minha família já teve a doença, né, se eu já tive contato com essa doença, ou até mesmo eu já peguei essa doença, eu tendo, e eu vi que as pessoas se curaram, ou não, se as pessoas não se curaram, eu vou perceber essa doença como de risco para mim. Se eu já tive contato com essa doença, ou alguém da minha família teve contato com essa doença, se curou de maneira rápida e fácil, eu vou perceber essa doença como de menor risco para mim. Então, é o que acontece muito no contexto de pandemia, né? Se as pessoas, né, tiveram parentes, né, pessoas próximas que tiveram Covid e não apresentaram sintomas, eu vou começar a tender a pensar que essa doença não é tão grave para mim. E aí eu vou relaxar no meu isolamento, vou relaxar no não uso de máscara, né? E, consequentemente, isso vai gerar um problema de saúde pública, né? Ou o contrário também pode acontecer. Se as pessoas tiveram contato com essa doença e as pessoas que eu conheci vieram a óbito, eu vou ficar muito mais com medo, vou ter uma maior percepção de risco sobre aquela doença. Então, a gente está testando isso a partir dessa ideia da experiência prévia, né, do contato com a doença. Como é que isso vai afetar positivo ou negativamente a percepção de risco das pessoas. Bom, de maneira geral, eu trago algumas considerações, pegando... É porque, para fazer essa ponte, é um pouco difícil, né, entre etnobiologia e pandemia. Eu fui meio audaciosa, baseada nas minhas leituras em relação à psicologia, em relação à percepção.
mas as percepções de risco relacionadas à saúde e doença variam entre os indivíduos, em detrimento de vários fatores que a gente viu na palestra, fatores sociais, experiência prévia, fatores culturais, né, história de vida. Então, vários fatores vão influenciar na minha maneira de perceber o risco, né, maneira de perceber aquela doença como de risco ou não para a minha vida. Atitudes e comportamento das pessoas vão variar também em detrimento de vários fatores. Então, o fato de eu simplesmente usar ou não a máscara passa por fatores individuais que a gente viu, que são as normas injuntivas, que é o que a pessoa vai pensar de mim se eu não usar, o que a pessoa vai pensar de mim se eu usar. Passa pelas normas subjetivas, o que as pessoas que eu gosto vão pensar de mim se eu não usar. Então, são fatores individuais e fatores também sociais, como conhecimento, atitudes, valores que eu tenho, minha moral. Então, são vários fatores que vão influenciar na minha maneira de se comportar sobre esse fenômeno. E aí, de maneira geral, as investigações sobre percepção de risco associada à saúde e doenças são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas associadas ao bem-estar humano. Então, é importante a gente pensar sobre a mente humana, em pensar que vários fatores estão influenciando na minha maneira de agir, de me aglomerar, de não usar máscara, de buscar, né, de querer tomar vacina, de não querer, porque a mente do ser humano ela é complexa. Ela passa por questões individuais e questões coletivas, né? E aí o meu comportamento ele está sendo o tempo todo moldado, né, pelo meio externo que eu vivo. Então, é muito importante o poder público entender isso para eu agir, tomar decisões a partir de cada pessoa, né, a partir de cada forma de pensar. E aí isso é muito complexo, mas é importante a gente investigar. Né? Então, é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a você, professora. Agradecemos a professora Thaline Cristina, né, pela exposição. Né? Então, realmente a gente fica numa situação um pouco complicada, né? Porque cada pessoa realmente é um mundo isolado, né? Em relação a essas percepções, né? A gente vê que quando dá uma notícia que melhora essa questão seja dessa pandemia ou de qualquer outro assunto, né? A gente já observa que várias pessoas, nesse caso da pandemia, já andam sem máscara, a aglomeração em bares, restaurantes, em praias começam a surgir novamente, né? Então, mas mesmo assim, a gente tem momentos em que a gente realmente relaxa e em outros a gente fica meio ansioso, a gente não sabe para onde correr, né? Mas como você falou, professora, realmente é espantoso ver essa individualidade da percepção, né? E também o que a gente observa, que a gente fica espantado também é a questão de pessoas com conhecimento que não ligam para tudo isso, né? Que acham que é besteira, mas na porta ao lado tem gente morrendo, né? Pois é. Então, a gente percebe isso. No início, eu acho que a maioria das pessoas viu que a doença não estava perto, então ela achava que era uma coisa exagerada, né? Mas, mais uma vez, professor, agradecemos. Vamos abrir esse espaço para as perguntas, né, dessa palestra que foi excelente, né, nos ajudou a entender mais como a questão de percepção, né, a percepção individual, a percepção coletiva. Né? Então, fica aberto aqui. Tem a Emily, né? Ela coloca da seguinte forma, professora: dentro da sua realidade, no contexto da pandemia, o que a senhora tem observado no comportamento das pessoas? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é: um comportamento, desculpa, um comportamento altruísta ou egoísta? Se possível, cite alguns exemplos em que vivenciou. Então, pensando na minha realidade, não sei se eu estou numa cidade que os lugares que eu frequento favorecem isso, mas as pessoas têm respeitado bastante, né? Raramente eu vejo pessoas sem máscara, embora agora com o afrouxamento das medidas, né, a gente vai vendo que vai modificando. Mas isso é muito importante tu perguntar essa questão de altruísta e egoísta, né? O Richard Dawkins, né, ele defende muito no livro sobre o gene egoísta. Na verdade, a explicação sobre sociobiologia é que biologicamente a gente vai tender a ser egoísta. Egoísta do ponto de vista de não pensando nessa construção social egoísta, mas é importante que meu gene seja egoísta. Eu pense em procriar, eu pense na minha prole, eu pense na minha família, né? Eu tenho um cuidado com, né, os meus filhos, né, os filhotes, enfim.
Então, a gente tende a proteger o nosso gene. Então, egoísta nesse sentido, de querer proteger aquele grupo específico que pertence a gente geneticamente. E os outros, né, que não são nossos familiares, que não, a gente tende a ser realmente, né, se comportar de maneira mais egoísta e não proteger. E aí, nesse caso, a gente fica num dilema, porque se eu protejo minha família, se eu me preocupo, né, de certa forma, eu vou proteger também outras pessoas. Então, o comportamento egoísta, nesse caso, ele é importante. Eu pensar em mim, né, pensar em me proteger, ajuda também a proteger outras pessoas. É meio contraditório nesse sentido. Mas aqui a gente tem vivenciado, né, experiências de comportamentos, né, bem condizentes, né, com o cuidado mesmo relacionados à pandemia. Ok, professora. Então, mais uma vez agradecemos à professora doutora Taline Cristina da Silva, né, por essa explanação excelente em relação a falar um pouco do nosso comportamento, porque se fosse falar realmente, a gente teria que ficar aqui dias, semanas e meses, né? Mas agradecemos a participação de todos e uma boa tarde e até em breve. Então, até mais, professor. Obrigada aí pelo convite. Desculpa os transtornos.